Glória a Deus. Irmãos, feche os olhos, vamos continuar orando ao Senhor. Santo Deus e eterno, soberano Pai, Pai Santo, poderoso, estamos na Tua presença. Neste momento queremos clamar ao Senhor, ó Pai. Queremos buscar a Tua face, ó Deus, neste lugar. Buscamos a Tua presença porque Tu és Deus, Tu és Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nós apresentamos o nosso culto diante das Tuas mãos. Estamos aqui para apresentar um culto santo e agradável a Ti, Senhor, que é o nosso culto racional. Fala ao coração do Teu povo, fala ao coração da Tua igreja, Pai. Nós sabemos que o Senhor está aqui, a Tua presença está no nosso meio, Pai. Nós estamos para adorar o Teu nome, glorificar o Senhor, na beleza da Tua santidade. Ó Deus, venha sobre nós e nos enche, Pai, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, pega aí a tua Bíblia, vamos para a ministração da palavra. Eu peço que todos atentos para o que Deus irá falar conosco neste lugar. Abra aí as vossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 3, irmãos, e o versículo de número 1. Livro do Gênesis, capítulo 3, e o versículo 1. Honras e glórias é dada ao Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocarei nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeste, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Diga comigo: meu Deus, fala comigo através da palavra. Toma o teu assento, irmãos, deixa o Senhor falar conosco. Quero dizer aos irmãos que Deus está aqui, irmãos, amém? O muito ou pouco, o importante é que Deus está no nosso meio. Queridos, este texto aqui nos está falando sobre os efeitos nocivos do pecado. Irmãos, a palavra nos mostra que lá no jardim do Éden, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, através ali de Satanás, ele vai falar à mulher e vai dizer para a mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Ali começa uma conversa entre a serpente e a mulher. Começa uma conversa entre a mulher e a serpente. Nós percebemos que aquela conversa
ela foi muito perigosa. Aquela conversa fez com que a mulher desobedecesse a voz de Deus, fez com que a mulher tomasse uma atitude para com seu marido, que também foi uma atitude que desagradou a Deus. E nós sabemos que o perigo daquela conversa levou a mulher e ao homem a cometer um dos grandes erros da humanidade, que nós chamamos de pecado original. E quando nós falamos aqui do pecado, o pecado, irmãos, é uma doença espiritual terrível. Repita comigo: o pecado é uma doença espiritual terrível. E nós não podemos, irmão, de maneira alguma brincar com o pecado. Hoje as igrejas, elas não aguentam, as pessoas, elas não estão mais aguentando quando se fala do pecado. Mas o pecado, irmãos, é uma doença espiritual, é uma doença terrível que destrói a vida do homem, que destrói a vida da mulher. Não adianta a gente dizer para o homem que ele será feliz no pecado, que ele não vai ser. Não adianta a gente dizer para alguém que ele vai ter sucesso numa vida de erro, que ele não vai ter. Porque o pecado é uma doença espiritual. Se nós lermos aí Isaías, capítulo 1, versículo 5, vai falar exatamente deste período, e vai falar exatamente desta doença. Agora, o pecado, ele tem um efeito, irmão, devastador. O pecado, ele devasta a vida do homem, ele destrói a vida do ser humano, e este efeito devastador, ele perdura por toda a humanidade. Hoje a humanidade sofre os efeitos do pecado. Hoje a gente olha para as nações, a gente vê guerra, a gente vê atrocidades, tudo isso é resultado do pecado. Tudo isso é resultado da desobediência do homem para com Deus. Agora olhe para mim, irmãos. Só que Deus, diante do pecado, Deus, ele oferece a sua graça para o homem. Diante do pecado, Deus oferece o seu favor, mas o que acontece é que o homem não quer este favor de Deus. O homem não quer esta graça salvadora do Senhor sobre a sua vida. Agora, irmãos, a queda, o pecado original trouxe o rompimento profundo das relações do ser humano com Deus. Quando o homem peca, rompeu-se. O homem não teve mais acesso. A prova que ele vai ser expulso do jardim do Éden, e o Senhor vai colocar ali anjos para guardar. Você vai perceber que a partir do momento que o homem peca, ele vai perder aquele contato, ele vai perder aquela relação que ele tinha com Deus. E ele também, uma vez que o homem peca, ele perde também a relação com o seu próximo. Você percebe que o pecado nos torna indiferente do nosso semelhante. Toda vez que nós cometemos o pecado, nós somos indiferentes para com alguém. Nós queremos que alguém se arrebente, não estamos nem aí para com o outro, porque o amor de Deus, uma vez que estamos no pecado, o amor de Deus não está derramado em nossos corações. Quem está comigo, levante as mãos. Agora, irmãos, o pecado, ele trata-se de uma doença que vai trazer uma grande destruição. Ou seja, o pecado, ele atingiu toda a raça humana. E o que nós aprendemos aqui nesta passagem, o que nós aprendemos sobre este fato, o que nós aprendemos sobre os efeitos nocivos do pecado. Alguém acha que o pecado não vai ter efeito, mas vai. Alguém que pratica o pecado hoje, achando que amanhã ele não vai colher o resultado,
Vai. Porque a Bíblia diz que aquele que semeia na carne vai colher corrupção. E não é pastor Anaílson que está falando, é a palavra. É a Bíblia Sagrada que diz: se o homem semear na carne, se o homem semear pecado, ele vai colher corrupção. Mas se ele semear no Espírito, ele vai colher vida eterna. Agora nós aprendemos aqui neste texto que o pecado existe um efeito nocivo. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando a Bíblia diz salário do pecado, não é o salário do próprio pecado, não. É o salário de quem comete o pecado. Quem comete o pecado vai receber o salário. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, irmão. Agora, Isaías 59, versículo 2, nos diz, irmãos, que o pecado separa o ser humano de Deus. O pecado, irmãos, separa o homem de Deus. Repita comigo: o pecado separa o homem de Deus, irmão. Não tem como o homem viver em pecado. Você que me ouve aqui na igreja, me ouve na live, ou vai me ouvir, irmão, não tem como o homem viver no pecado junto com Deus. Porque o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Uma vez que nós cometemos o pecado ele nos separa. Porque não tem como o homem viver em pecado andando de mão dada com Deus. Quem está comigo, levante a mão. Porque Deus é vida, irmão. E o rompimento da comunhão com Deus lançou o ser humano no estado de morte espiritual. Uma vez que o homem está no pecado, ele está morto espiritualmente. Uma vez que ele pratica o pecado, ele está cego, diga surdo. Ele está endurecido, irmão. Uma pessoa que vive no pecado, o coração dele e o coração dela é um coração endurecido. Conselho de mãe não entra no ouvido, conselho de pai não entra, conselho de Deus não entra, conselho de juiz não entra, porque o pecado endurece o coração do homem. O pecado deixa o coração do homem endurecido e morto. Agora, que triste fim, irmão. Para quem recebia a visita diária de Deus, agora não recebe mais. Estou me referindo de Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus os visitava todos os dias. Mas agora um Deus que visitava não está visitando mais. O Deus que criou o Éden e colocou o homem ali para ele dominar, para ele colocar o nome nos animais, deu uma esposa para ele. E Deus o visitava, Deus o conversava, Deus cuidava. Agora, depois que o homem peca, não tem mais isso. Os benefícios de Deus é tirado. Agora, o que Deus vai fazer com Adão e Eva é expulsá-lo. O que sobra agora é uma expulsão. Deus expulsa eles. Que não tem como o homem viver em pecado e continuar em comunhão com Deus. Diga, não tem como. Não tem como, irmão, nós andarmos em pecado e continuar em comunhão com Deus. Segundo, capítulo 3 de Gênesis, versículo 12 e 13, leia comigo. Então disse o homem à mulher: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, segundo ponto aqui do efeito nocivo do pecado, é que separa o ser humano do próximo. O pecado nos separa do nosso semelhante. Irmãos, uma vez separado de Deus, nós somos dominados pelo pecado. Não tem como o homem
viver longe de Deus sem ser dominado pelo pecado. Uma vez que eu estou sem Deus, eu estou dominado pelo pecado. Agora, irmão, só restou o quê? Só restou para a humanidade conflitos conjugais, ciúmes, ódio, amargura, inveja, frieza, acusações e morte. Uma vez que o homem peca, é isso que o homem vai viver. Todas essas tragédias virão para a vida do homem. Olhe para mim, igreja. Irmãos, Adão, logo no início ele acusou a mulher, ele acusou Deus e acusou Eva pelo que aconteceu. Olha, irmão, olha o que o pecado leva o homem para fazer. Pastor, qual é a prova que ele acusou Deus? Acusou quando ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele está dizendo, eu só comi porque o Senhor me deu uma mulher. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, se eu estivesse sozinho aqui no jardim, eu não tinha pecado. Então ele estava culpando Deus, irmãos. Uma vez que o homem peca, ele vai procurar culpados, irmãos. Porque o pecado, ele tampa os nossos olhos, ele encobre, e nós nunca queremos olhar para nós mesmos, sempre para o outro, sempre é outro, sempre é alguém, e nunca é nós. Uma pessoa que vive no pecado, ela sempre vai culpar alguém para acusar. Quem está comigo, levante a mão. Uma pessoa que não quer mudança, até membro de igreja, às vezes ela não quer ouvir uma palavra que muda a vida dela. Não, eu não vou porque o culpado é o pastor. Não é, é a pessoa mesmo. É nós que estamos vivendo no pecado. Quem está comigo, levante a mão. Alguém comentou comigo e disse, olha, o pastor Nailson, ele pega muito pesado com pecado. Irmãos, não é eu não, é a palavra, ela pega pesado com erro, sim. Quem está comigo, levante a mão. Que uma vez, irmão, que nós aceitamos o erro em nossa vida, não é nem aceitar na igreja, é aceitar na nossa vida. Porque aceitar na igreja é uma coisa, mas aceitar na nossa vida é muito mais grave do que aceitar na igreja. Quem está comigo, levante a mão. Porque o pior engano não é aquele engano que eu engano alguém, é o engano que eu me engano pessoalmente, é um engano pessoal. Quando eu acho que eu estou bem, quando eu acho que eu estou agradando a Deus e eu não estou. Olhe para mim, igreja. Também a palavra diz que Adão, ele vai culpar a mulher. E vai dizer, e olha que a mulher ela vai culpar também a serpente. Eva, pelo que aconteceu. Olha que Adão diz, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Depois disso, irmão, depois desse pecado, olha o que vem. Diga comigo, depois do pecado, o que vem, pastor? O que vem, irmão, depois do pecado? Olha o que vem. Irmão, depois disso só vem histórias ruins. Depois que Adão e Eva pecam, só vai vir tragédia e sofrimento. Você vai ver que depois do pecado não vem nada bom. Só vai vir coisas ruins. Repita comigo o que eu vou falar agora. Quais são as histórias ruins que vêm, irmão, depois do pecado? Primeiro, Caim mata Abel. Diga, Caim matou Abel. Não foi ruim isso? Péssimo, foi ruim demais. Os pastores de Ló contra os pastores de Abraão, contenda. Resultado do quê? Pecado. Sara vezes H, contenda entre a senhora e a serva, por causa de quem? Do pecado. Irmãos, Ismael e Isaque, uma guerra que até hoje se estende por causa desses dois moços. Uma guerra que até hoje se estende e até hoje não teve solução, irmão. O que é isso? Resultado do pecado. Diga comigo, o pecado traz tragédia para a vida do homem, irmão. E a gente não pode brincar com o pecado. Quando eu digo brincar com o pecado, irmão, é não aceitar o pecado em nossa vida. Quem pode levantar as mãos?
aceitar o pecado em nós. O pecado, ele separa o ser humano de si mesmo. O homem que vive no pecado, ele fica irreconhecível. Ele não conhece nem ele mesmo, irmão. Porque uma vez que ele vive na prática do pecado, se ele não era, ele se torna um adúltero, se torna um prostituto, se torna um homem prostituído, cheio de pecado, de mentira, de engano. O semblante abate, é ou não é? A vida é abatida, o coração é amargurado, porque a pessoa está vivendo uma vida de pecado, e o pecado separa o ser humano de si mesmo. Diga: o pecado separa o ser humano de si mesmo. Versículo 7: e abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quem foi que disse para eles que estavam nus? Deus disse para eles que eles estavam nus? Deus disse? Não. Mas quando eles comeram daquela árvore, daquele fruto, que não deveria ter comido, que o pecado ali, irmão, não foi o fruto em si, mas a desobediência para com Deus, que Deus disse que não era para comer. Deus mostrou da árvore que está ali no meio: vocês não vão comer, vocês não podem comer. E eles não pecaram, não foi por falta de aviso, não, porque Deus avisou. Deus deu o alerta, Deus deu a palavra. Mas o que acontece? Que quando o homem quer pecar, mesmo com aviso de Deus, ele peca. Mesmo com a advertência de Deus, ele peca. Irmãos, o sentimento de gozo e deleite em Deus foi substituído por um sentimento de culpa. Diga: culpa. Complexo de inferioridade, traumas, autoaceitação, autocompaixão. Tudo isso entrou na vida de Adão e Eva quando eles pecaram. Tudo isso entrou na vida deles quando eles pecaram. Irmãos, o pecado, ele separa o ser humano da natureza. Diga: separa o ser humano da natureza. Abre aí a tua versículo de número 17. Gênesis 3, versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comerte da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita és a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Por que Deus, ele está dando a sentença para Adão e não para Eva? Olha a cobrança de Deus para Adão: como tu atendeste a voz da mulher, a cobrança não é para os dois, é só para Adão. Sabe por quê? Porque a ordem, o sacerdote da casa, do jardim, era ele, irmão. E a palavra de Deus não foi direto a Eva, foi direto a Adão. Porque Deus é um Deus de autoridade e é um Deus que respeita a autoridade. Olha para mim, irmão, Deus, ele nunca vai liberar uma palavra para a esposa desrespeitando a autoridade do marido. Não vai. Você não vai ver isso na Bíblia. Porque o nosso Deus é um Deus que respeita a autoridade. Se Jesus é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Quem está comigo, levante a mão. Então, aprenda isso, irmãos. Deus não vai respeitar a autoridade. Quem está comigo, levante a mão. Olha a palavra que Deus fala para Adão, ó. Olha que Deus diz para Adão: Adão, a mulher fez a tua cabeça. Olha o que Deus estava dizendo. Eu estou interpretando na linguagem de hoje. A mulher fez a tua cabeça e tu, bobão, foi na conversa dela. E tu, bobão, deu atenção, ela deu uns beijos em tu e tu caiu nas besteiras dela, Adão. Olha Deus dizendo aqui, irmão, para ela, ó. Olha Deus dizendo para Adão: Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara. Irmãos, claro que nós devemos ouvir as nossas esposas, sim.
mas aquilo que vem para edificar a nossa vida. Quem está comigo, levante a mão. Irmãos, quando a mulher de Jó, olha para cá, quando ela diz para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre, ela estava desonrando a Deus e desonrando o marido. Era ou não era? Desonrando a Deus e desonrando o marido, a ponto dele repreendê-la dizendo: ó, tu fala como uma louca. Ele não está chamando ela de louca, mas dizendo: o comportamento teu é de louca. Nós recebemos o bem de Deus, mulher, será que nós também não poderíamos receber o mal? Você vai perceber que Jó não vai ouvir a voz da mulher, porque a voz da mulher, a palavra dela não era para edificá-lo. Quem está comigo, levante as mãos. E nós precisamos entender isso, irmão. Não, pastor, eu tenho que ouvir a minha esposa em tudo que edifica a minha vida. Quem está comigo, levante as mãos. Olha para mim. Em tudo que edifica a minha vida. Eu honro a minha esposa da maneira que eu posso, com as regras da palavra, mas estou disposto a ouvi-la até o momento que ela tiver palavra de que edifica a minha vida. A partir do momento que aparecer palavras que queira tirar eu do propósito, da direção de Deus, eu não sou obrigado a ouvi-la. Quem está comigo, levante a mão. E eu não estou ferindo Bíblia quando eu estou fazendo isso, irmão. Quem está comigo, levante a mão. Nós não estamos desobedecendo Bíblia quando nós fazemos isso. Deus está cobrando de Adão, porque nele estava a responsabilidade. Olha para mim. Ó marido, Deus não vai cobrar da esposa uma responsabilidade que é minha e sua. Quem está comigo, levante a mão. Deus não vai cobrar da minha esposa uma responsabilidade que é minha, que Ele entregou a mim, que Ele entregou para minha pessoa como marido. Quem está comigo, levante as mãos. Olha que a palavra está dizendo. Quem está aprendendo, levante a mão. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse. Quando ele ouviu a voz da mulher, ele estava desobedecendo a Deus, dizendo: ó, a palavra da donzela é mais importante do que a tua, Senhor. Irmãos, e quantos maridão aí tem quebrado as pernas, porque tem ouvido mais a donzela, a lindona que está na vida dele, do que ouvido a Deus. Quem está comigo, levante a mão. E por isso tem enveredado por caminhos que não são da vontade de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Aqui ele vai dizer: maldita é a terra por tua causa. Irmão, Deus não está dizendo: olha, Adão, agora a terra vai ser maldita por causa da Eva. Não, é maldita por tua causa. Sabe por quê? Porque a ordem estava sobre Adão e não sobre a Eva. Quem está comigo, levante a mão. Irmãos, olha para cá, você que é marido e você que está me assistindo. Se algumas coisas têm saído da direção dentro da nossa casa, a culpa não é da mulher, é sua. Quem está comigo, levante a mão. Se o filho tem ido para a droga, a culpa não é da esposa, é sua, que você que é o pai. Quem está comigo, levante a mão. Porque tem algumas casas aí, irmão, que o homem bobão olha para a esposa, né? O menino é teu, tu corrige. Não, irmão. Você é autoridade dentro desta casa. Você não é o palhaço dentro dessa casa, não. Você é a autoridade de Deus dentro deste lar. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Irmão, nós somos a autoridade. Quem tem que tomar a rédea lá é você. Olha para mim. Irmãos, uma vez nós passamos por uma situação de alguém se agregou dentro da nossa casa e não queria mais ir embora, e quase o meu casamento acaba por isso. Eu tive que tomar rédea, expulsei a pessoa: meu querido, não dá mais, por gentileza se retire do meu lar. Se for preciso eu pago a passagem, mas vá com Deus. Nada contra, irmão. E não foi ela que tomou a rédea, eu, como sacerdote do lar, eu tive que fazer isso. Quem está comigo, levante a tua mão. Para conservar o bem da nossa casa e da família. Olha aqui, irmãos. Olha que Deus diz para
para Adão: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Deus está dizendo: Adão, não era para tu ir lá para o chão, não era para tu cavar a terra não, mas por causa de ti, agora tu vai obter o pão, tu vai suar a camisa para você obter o teu pão. Isso aqui, irmão, foi uma sentença, uma maldição que Deus lançou ali, que ele ia comer do suor do seu rosto. E não adianta fazer campanha de 7 dias, de 70 dias, de o dia todo de jejum para quebrar essa mão, que não quebra não. Deus ordenou que o homem comeria através do suor do seu rosto. Quem está comigo, levante a tua mão. Agora olhe para cá, igreja. Irmãos, o pecado separa o ser humano da natureza. Tudo no jardim do Éden foi feito para o bem-estar do homem. Deus pensou em cada detalhe para fazê-lo feliz, mas com o pecado a terra se tornou maldita e geme guardando a redenção. Romanos 8, abra a tua Bíblia, Romanos 8, 23, vai dizer que a terra geme, vai dizer que o ser humano geme. E hoje você vê o homem gemendo, irmão. Você vê o homem sofrendo aí. Você abrir vídeo, você vai ver em alguns lugares guerras. Em Moçambique, crianças secas se arrastando no chão, irmão, querendo um pedaço de pão. Hoje o homem geme por causa do pecado. O homem hoje ele anda cego pelo pecado. Diga, cego pelo pecado. Hoje, irmão, tudo na vida do homem que não serve a Deus está sendo em torno do pecado. Tudo é para o seu bel prazer. Olha para mim agora. O homem está cego pelo pecado. O homem assumiu 2 extremos em relação à natureza. Passou a adorá-la e depois destruí-la. Você sabia que tem gente aí que adora a própria natureza, adora o mar, adora montanhas, adora pedra. E o próprio ser humano tem destruído a natureza. O próprio homem tem destruído a natureza. Quem está comigo, levante as mãos. E qual é a conclusão disso, pastor? O pecado não compensa. Repita comigo bem forte: o pecado não compensa. Você que está aqui comigo, você que vai assistir na live, o pecado não compensa. O pecado não compensa, irmão. E nós precisamos fugir dele, fugir do pecado, fugir dos seus efeitos, porque o efeito do pecado é devastador. E o que eu tenho que fazer agora, pastor? Correr para os braços de Deus, correr para um braço de um Deus que é santo e justo. Quem está comigo, levante a mão. Irmãos, nós precisamos ser radical com o pecado, radical com o pecado, porque enquanto nós vivermos nos entregando para o pecado, Satanás tem acesso à nossa vida. Que a Bíblia diz que aquele que peca é do diabo. Aquele que peca é do diabo. Uma vez que pecamos, o diabo tem acesso em nossa vida. E para o diabo não ter acesso à nossa vida, devemos sair do pecado, abrir mão do pecado. Quem está comigo, levante as mãos. Precisamos, irmãos, ser radical com a vida de pecado, porque isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Então devemos fugir da fornicação, fugir do adultério, fugir do pecado, fugir da infidelidade, fugir daquilo que desagrada a Deus, irmãos. Devemos ser fiel, devemos ser verdadeiros, porque Deus, irmãos, ama aquele que anda em verdade. Deus ama aquele que anda em sinceridade. E Deus
rejeita aquele que vive no pecado. Mas a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E se nós estamos vivendo, você que está assistindo, se você está vivendo no pecado, confesse os seus pecados ao Senhor, e dele você vai alcançar a misericórdia. Fique em pé agora, por gentileza, e eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida agora, para que Deus venha nos guardar, irmão, do pecado. Olha a decisão de Davi: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Coloca a mão no coração. O Senhor vai nos ajudar agora. O Senhor vai nos ajudar agora. Ore comigo, por gentileza. Santo Deus e eterno soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós fazemos esta oração agora, meu Pai, fazendo uma reflexão da nossa vida, Senhor. Ó Deus, quantas vezes estamos vivendo da maneira que desagrada ao Senhor, quantas das vezes estamos vivendo, ó meu Pai amado, ó meu Deus, pisando em lugares que não deveríamos, pensando em coisas que não deveríamos. Ó Deus, abrimos os nossos corações para coisas que não agradam ao Senhor. Quantas vezes o nosso coração é desobediente, quantas vezes o nosso coração é teimoso, quantas vezes queremos fazer o que nós bem queremos, queremos fazer o que passa na nossa mente, porque nós somos autossuficientes. Não, Senhor, nós somos dependentes de Ti, nós somos dependentes da Tua palavra. Eu oro em favor daquele que se rende aqui agora, aquele que se rende através desta oração, que se rende, Pai, através deste clamor, que se rende através desta oração que é feita. Ó Espírito Santo da verdade, nos purifica, Senhor, e nos faz andar em verdade, nos faz andar em santidade, Pai, porque o Senhor está voltando, Senhor, o Senhor está voltando, e o Senhor vem, meu Pai amado, buscar a Tua igreja. O Senhor vem buscar o Teu povo, e o Senhor vem buscar um povo lavado, redimido pelo Teu nome, Senhor, pelo poder que há no Teu nome. Eu vou continuar, Deus, pregando a Tua palavra, a Tua verdade. O Senhor me trouxe para cá para pregar, e estou pregando, Pai. Eu vou entregar o que o Senhor colocar na minha boca, vou entregar o que o Senhor colocar no meu coração, Pai. Ó Deus, me ajuda também, para que eu ande em fidelidade, eu ande em obediência. Faz assim para comigo, Deus, faz assim para com meu irmão, nos purifica, nos lava. Fala o coração da Tua igreja, Pai, fala com este irmão, se revela para conosco, e diz o que o Senhor se agrada e o que o Senhor não se agrada, Pai. Fala os nossos corações, ó Deus, na nossa madrugada. Fala conosco, acordado ou dormindo, Senhor. Acorda, fala aos nossos corações, desperta nossas vidas para ouvir a Tua voz. Como diz a palavra, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça os vossos corações. Alabasta calabai, alabandaravasui calabandarabastei, alaindarabasui calabandaracei. Senhor, nós se humilhamos aqui agora, Pai, se humilhamos aqui agora diante da Tua presença, e nos dá, meu Pai, uma nova chance, nos dá uma oportunidade, nos dá uma nova experiência com o Senhor. Faz assim para conosco. Alai derema sui da calavai, alavasei calabanda alabastei, alai dorova sui calabanda arabastei. Deus está purificando corações aqui agora. Elei daravasi calabai darabasei.
Aqui tem pessoas que Deus vai revelar a você. Deus vai se revelar a você. Alamanduia sui de casa labai. Alamanduia selabandaravasei. Espírito Santo da verdade, sela esta palavra em nossos corações e nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Os irmãos da live, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas, irmão, bem forte, que exalta